Esse ano teremos o segundo Natal em meio à pandemia de coronavírus. Agora com mais da metade da população vacinada, mas ainda distantes de termos motivos para celebrar a festa natalina como sempre fizemos. Além dos riscos que ainda rondam os encontros, o impacto econômico e as mortes causadas pelo coronavírus nos convidam à solidariedade. A gente dedica o programa de hoje ao espírito natalino para confortar os que sentem saudade de quem se foi e estimular o combate à fome. O Sala de Convidados está começando. Prefiro evitar ir na sua casa com uma demonstração de cuidado, de afeto. Esse ano a gente vai reunir. Eles transmitem pela proximidade entre as pessoas. Vou continuar usando máscara e vou manter um certo distanciamento. A vacinação é muito eficaz para evitar mortes e internações, mas ela é menos eficaz para evitar infecções. Meu marido ficou até doente, mas depois ficou melhor. Não vale a pena arriscar vidas e arriscar relativa normalidade no próximo ano. Comigo hoje para conversar sobre o Natal na reabertura, Ana Paula Souza, coordenadora da área de advocacy da Ação da Cidadania, Márcio Garcia, superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, e Fábio Araújo, sociólogo, pesquisador da Cooperação Social da Fiocruz. Excepcionalmente hoje, o programa não é ao vivo e por isso a gente não está trazendo a sua participação para essa conversa. Ana, Fábio e Márcio, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje para a gente conversar sobre esse Natal, mais um Natal atípico, né, Ana? E a gente não pode falar de Natal, não aqui no Canal Saúde, sem pensar no Brasil de volta ao mapa da fome, na quantidade de pessoas que nesse momento não tem como sequer fazer uma ceia normal num dia cotidiano da semana, quiçá fazer uma ceia de Natal. Então, para a gente começar esse programa, fazendo um retrospecto da história da fome no Brasil, como é que você resumiria aí, né, a convivência dos brasileiros com a presença da fome e como é que a gente faz esse ano para ter um Natal com espírito natalino de verdade, né, sem tampar os olhos aí para quem precisa do apoio do Estado e de nós, né? Isso. Então, olá a todas e todos, né, que estamos assistindo. Eu sou Ana Paula, coordenadora da área de advocacy da Ação da Cidadania, que começou o seu trabalho a partir do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e quando, em 1994, o IPEA lançou os dados, né, de 32 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. E Betinho, né, sabiamente transformou essa indignação dessa informação em ação, em mobilização, e aí surgiu a campanha Natal Sem Fome, arrecadando toneladas, né, milhões de alimentos, beneficiando milhares de pessoas. Essa luta, né, por política pública começa lá com o Betinho, quando ele, na verdade, faz a campanha não só para arrecadar alimentos, mas também com uma proposta clara de combater a fome em nível estrutural, através de política pública. E a partir de 2007, né, o Brasil começa a se solidificar, né, com relação às políticas de combate à fome por soberania e segurança alimentar e nutricional. 2007 até 2017, a campanha Natal Sem Fome deixou de existir em nível nacional, ela ficou pontual em alguns estados, por conta dessa implementação de políticas públicas, quando nós tivemos um Ministério de Combate à Fome, a partir de 2003, que priorizou o combate à fome no país, né, tirando o Brasil do mapa da fome da ONU, de fato, em 2014. Então, nós tivemos de 32 milhões de brasileiros passando fome, passamos para menos de 4 milhões em 2014, quando nós saímos do mapa da fome da ONU. Menos de 5% da população, nesse período, viviam abaixo da linha da pobreza. E aí, em 2018, nós começamos a voltar a sentir efeitos de um desmonte dessas políticas. Em 2018, saem os dados do IBGE,
onde mostram já 10 milhões de pessoas em estado de insegurança alimentar grave, já passando fome no país. E o que agravou 2 anos depois, por efeito da pandemia, em 2020, nós já tínhamos mais de 19 milhões de brasileiros passando fome. Então, é uma história difícil. Nós comemoramos 2014 e começamos a sofrer novamente esses efeitos do que é o desmonte das políticas públicas. Como isso pode... Nós sentimos como nós podemos sair do mapa da fome, vimos que é possível com políticas públicas a gente superar a fome no país e voltamos a sentir os efeitos novamente a partir de 2017, 2018. E aí realmente vou insistir que não dá para a gente falar em Natal sem pensar nisso, né, Fábio? E até pensando no Natal como essa data em que o comércio tem uma expectativa grande, as pessoas recebem, quem tem trabalho, né, recebe um 13º, gasta esse 13º, movimenta a economia. Mas o combate à fome e a distribuição de renda também, né, movimentam a economia, e o quão importante a gente sinalizar isso no mês de dezembro, o quanto contribuir através do Estado ou mesmo através de ações como a Ação da Cidadania propõe continuadamente, o quanto que isso movimenta a economia, né, Fábio? Exatamente. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Acho que esse é um momento, né, um momento de Natal, considerando, né, esse espírito celebrativo que é o Natal. Eu acho que é um momento, a pandemia não acabou, né, e a pandemia é um evento que, em certa medida, é um trauma histórico, né, de longa duração em nível mundial, né. E o momento do Natal agora é uma boa oportunidade, né, para nós repensarmos, né, as nossas sensibilidades e os nossos afetos, né, diante desse quadro que, para além de uma crise sanitária, é de uma crise humanitária também, né? E o que nós temos visto, eu acho que a Ana Paula tocou num ponto crucial, né, que o que a pandemia mostrou para a gente, né, a gente já vinha num quadro antes da pandemia, que foi um quadro de destruição das políticas sociais, né, das políticas de proteção, de um modo geral, né, não só em relação à fome, mas em relação à saúde, inclusive, né, vários lugares a pandemia pegou os serviços de saúde mais precarizados, né. Então, eu acho que esse contexto todo, se tem uma questão que talvez esse momento seja oportuno, né, para nós discutirmos, é exatamente também que modelo de organização, né, social, econômica tem sido esse, que tem privado, né, uma grande parcela da população do acesso a coisas básicas para a manutenção da sobrevivência e para a manutenção da vida, né. É importante lembrar que, além da questão da fome, uma grande parcela, né, da população não teve acesso e continua não tendo acesso à água potável, né, continua não tendo trabalho, uma boa parte ficou desempregada durante a pandemia, né. Outra parte, principalmente os jovens, têm tido acesso a trabalhos muito precários, né. Então, eu acho que esse é o momento, né, do Natal, pode ser uma boa oportunidade para fazermos uma reflexão, né, sobre as possibilidades de reconstrução, né, de uma vida em comum, né, onde todos tenham acesso, né, a condições de vida, né, dignas, né. Eu acho que é um momento para a gente discutir a dignidade da vida também, né. Natal é um momento de dignidade humana mais do que nunca, né, Márcio? Agora, pensando nesse momento aí de pandemia, queria trazer uma comparação com você, comparando esse Natal com o do ano passado, como é que você percebe o Natal desse ano, em que medida a gente pode relaxar? Gostaria também de saudar a todos e agradecer pelo convite, né? Eu sou o Márcio Garcia, sou epidemiologista, estou à frente do Centro de Operações de Emergência para enfrentamento da Covid aqui na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Realmente a gente vive um momento bastante importante. Essa pandemia, ela já é uma das maiores emergências de saúde pública de importância internacional, com danos diretos e também danos indiretos à saúde da população mundial. Só na cidade do Rio de Janeiro, ao longo de toda a pandemia,
foram mais de 1 milhão de pessoas que se infectaram e que adoeceram, pelo menos 500 mil casos confirmados de Covid-19, e já superamos a triste marca de mais de 35 mil óbitos, ou seja, 35 mil vidas perdidas só na cidade do Rio de Janeiro. É fato que hoje, com quase 2 anos de pandemia, a situação é um pouco diferente. Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, podemos sim afirmar, e temos dados epidemiológicos para comprovar isso, nós vivemos uma das situações mais favoráveis, vamos dizer assim. Nós temos aí uma redução de casos e óbitos estável por mais de 10 semanas, e este avanço é totalmente graças à adesão da população carioca à vacinação. Nós temos na cidade do Rio de Janeiro 78% da população já vacinada com o esquema completo. E se a gente fizer um recorte aí da população maior de 18 anos, nós temos mais de 95% da população maior de 18 anos com a primeira e com a segunda dose da vacina ou com a dose única. Temos uma boa parte da população idosa já com a dose de reforço. Isso é um fato muito importante, é um avanço importante. A gente aproveita para fazer um agradecimento à população carioca pela adesão à população. O Rio de Janeiro já ultrapassa marcas de cobertura vacinal maior do que a média do país, maior do que a média do estado e maior do que a média de muitos países desenvolvidos. É fato que a pandemia não acabou ainda e a gente ainda precisa avançar, não só nas coberturas vacinais, mas especialmente nas medidas não farmacológicas, né? Evitar ainda a aglomeração, priorizar espaços ao ar livre e agora, já entrando um pouquinho aí nas festas de final de ano, especialmente no Natal, evitar grandes aglomerações. Mas eu vou te interromper, Márcio, me perdoa te interromper, porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar ao longo do programa. Eu vou te interromper para a gente trazer a matéria, porque eu vou querer, você não vai passar rápido por isso aí não. A gente vai detalhar essas indicações aí, porque eu acho super importante, né? Esse programa vai ser exibido no dia 23 e o pessoal vai estar preparando aí a ser, é importante ter as suas dicas. Mas antes disso, a gente vai assistir uma reportagem. Ano passado, a gente fez aqui no Sala de Convidados um programa especial sobre como seria passar o primeiro Natal em meio à pandemia. A gente não queria acreditar que 2021 seria um ano ainda cheio de perdas, mas já sabia que era preciso cautela nas festas de final de ano. O Natal em meio à pandemia nos convida a repensar as formas de confraternizar. No Natal do ano passado, a recomendação era para que todos evitassem aglomerações. Na época, os especialistas já alertavam sobre os riscos da proliferação do novo coronavírus no país. Acho que eu prefiro evitar ir na sua casa com uma demonstração de cuidado, de afeto, né? Não é como uma questão egoísta, enfim, é um ato de solidariedade, de pensar na saúde do outro. Para quem mesmo assim decidiu estar presente, a indicação era para que a pessoa fizesse uma quarentena, para poder participar da reunião com mais segurança e ainda outras orientações, como distanciamento e o uso de máscaras. Naquele período, os números da pandemia assustavam. Nós tínhamos um número elevado de casos, internações e óbitos. Obviamente, isso se agravou depois, mas ainda estávamos numa curva muito alta, muito perigosa, de contágio, né? O número de casos por 100 mil habitantes ainda era muito desafiador. E entrando nas festas de fim de ano, era fundamental que as precauções de transmissão fossem cumpridas, porque nós sabíamos que qualquer movimento em falso poderia causar uma explosão do coronavírus no Brasil. O coronavírus tem uma característica muito clara: ele se transmite pela proximidade entre as pessoas. E tudo que favorece a proximidade favorece uma explosão de transmissão. E é tudo que existe nessas festas de fim de ano. E logo em seguida os números começaram a aumentar. Ele atingiu o ápice em março e abril, mas ele já começou a aumentar mesmo em janeiro e fevereiro.
Agora, óbvio que não dá para ter certeza de qual percentual, no todo, da contribuição dessas festas de final de ano. Nós podemos dizer que claramente houve uma contribuição. Em março de 2021, as notícias na imprensa revelavam reflexos desse período. Naquele mês, o Brasil contabilizava mais de 66 mil óbitos por Covid. Em abril, o número de mortes subiu 23,5% com relação ao mês de março. Uma realidade que começou a mudar com a vacinação contra a Covid-19. Mesmo assim, é tempo de atenção. Estamos aí com mais de 60% da população completamente vacinada, mas a gente tem dois aspectos. Um é que a gente sabe que a vacinação é muito eficaz para evitar mortes e internações, mas ela é menos eficaz para evitar infecções. Então, a vacinação sozinha, ela não dá conta do controle da pandemia. Especialmente depois da Delta, a gente já viu que mesmo com altas coberturas vacinais, a gente precisa das outras medidas para auxiliar no controle da pandemia. Com o surgimento de novas variantes, a preocupação com o controle da pandemia só aumenta. E neste Natal, a recomendação ainda é a mesma: evitar reuniões e abraços. Para quem não vai abrir mão do encontro, a indicação é seguir todos os protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias. Dependendo do caldo de condições intervenientes que acontecerem no final do ano, e em especial os riscos de uma variante que ninguém conhece, isso pode voltar a ficar ruim no ano que vem, como aconteceu na Europa em vários países. Então, na minha opinião, não vale a pena, ainda nesse Natal, ainda nesse Réveillon, arriscar vidas e arriscar uma, entre aspas, relativa normalidade da sociedade no próximo ano. E olha, o programa de hoje não está sendo ao vivo, mas você pode encaminhar para a gente uma mensagem dizendo o que você achou do programa, entrando em contato com a gente adora. Então não deixe de encaminhar qualquer mensagem para o nosso final de ano também, para a gente poder compartilhar também um pouco desse momento e a sua opinião. Voltando aqui para a nossa conversa, Márcio, a gente tem na matéria o Estevam falando que em dezembro de 2020 a gente estava numa curva perigosa, é uma fala dele, a gente sabia, né? Tanto que ali já em 2021, março e abril, a gente teve o ápice da pandemia, né? Em todo o Brasil. E agora a gente está ouvindo falar em quarta onda. Eu queria de você uma avaliação do que se espera aí de reflexos dessas festas de final de ano para o próximo ano, o início do próximo ano e essa quarta onda que está na Europa nesse momento. Eu acho que a gente precisa diferenciar o dezembro de 2020 com o dezembro de 2021. E a principal diferença entre esses dois períodos é a vacina. Então, nós temos em dezembro de 2021 a vacina no Brasil, nós temos aqui na cidade do Rio de Janeiro já uma cobertura vacinal muito superior à cobertura do país e muito superior à cobertura de outros países, inclusive países desenvolvidos. É claro que a pandemia não acabou e a gente tem, muito recentemente, a descoberta de uma nova variante, né? A Ômicron. E essa nova variante, nós ainda não sabemos, nós ainda não conhecemos ela totalmente. Então, traz um pouco um momento de incerteza. Mas também já se sabe que a vacina ela é eficaz, mesmo que ela perca um pouco da sua proteção, não há um outro caminho. Então, continuar vacinando, continuar ampliando as coberturas vacinais é o caminho a ser seguido. Então, este é o momento que a gente vive agora em dezembro de 2021. Nós temos realmente um cenário epidemiológico, neste momento, melhor do que já tivemos ao longo da pandemia e precisamos ainda esperar um pouco o que a ciência vai nos dizer em relação a essa nova variante e o que a gente vai viver nas próximas semanas. Mas uma coisa nós sabemos, a pandemia não acabou, a vacina é o melhor remédio aí para a gente sair dessa e a gente ainda precisa tomar algumas medidas adicionais além da vacinação, mas é preciso sim discutir uma retomada da vida, mesmo que seja uma vida diferente da vida que nós tivemos aí
há alguns anos atrás. Com certeza. Fábio, uma outra grande questão dessa pandemia foi a saúde emocional, né? A saúde mental das pessoas. E o Natal é um momento que isso também se intensifica bastante, né? E aí é importante a gente refletir sobre como olhar para o outro e olhar para si próprio, né? Nesse momento, quando a questão da saúde mental se agrava nessas festas de final de ano, né? Como refletir sobre isso? Eu acho que essa é uma questão muito importante, né? Que vai ficar, inclusive, para frente para as nossas discussões, né? Que é os efeitos, né, do distanciamento social e do distanciamento físico, né, em que medida que esse cenário da pandemia, né, ele apresenta um cenário onde, né, esse tipo de vida muito marcadamente, né, individualista, competitiva, né, e que a pandemia serviu para afastar ainda mais, né, as pessoas nesse sentido, né? Se por um lado o isolamento é uma medida, né, sanitária, por outro lado os efeitos, né, psíquicos e sociais, né, desses afastamentos a gente ainda sequer desconhece, né? A gente já tem um grande perigo, né, que se coloca para a gente estar atento, é exatamente a possibilidade de uma epidemia também de depressão, que, na verdade, já encontra-se em curso, né? Então, essa é uma outra questão, né, preocupante, né, que não começou agora também, né, com a pandemia, mas que se agrava muito nesse momento de isolamento, né? Então, se por um lado tem essa necessidade das medidas sanitárias, por outro tem esses efeitos também que a gente precisa pensar como dar respostas, né, a elas, né? Ana Paula, eu vou pedir para a nossa produção colocar aí na nossa tela o site da Ação da Cidadania. Eu queria trazer com você como é que a gente pode contribuir para um Natal melhor para quem não tem como fazer uma ceia e que tipo de ação, nesse momento, a Ação da Cidadania está promovendo aí para contemplar esse final de ano. Então, eu queria destacar que em 2020 foi bastante complicado, um ano complicado por conta de a gente ter, além de uma crise econômica, uma crise, né, de saúde, né? Então, uma crise sanitária. Então, imagina fazer uma campanha de arrecadação de alimentos, de montagem de postos de coletas e de muita movimentação de pessoas sem colocar em risco a vida dessas pessoas. Então, nós tivemos que mudar, né, esse nosso perfil de atuação. Foi tudo pela internet, foi tudo pelas redes sociais, todas as nossas campanhas foram com doações financeiras. Então, nós arrecadamos aí, distribuímos, né, cerca de 230 mil cestas básicas em todo o Brasil em 2020 e sem a montagem dos tradicionais postos de coleta. Tudo com apoio financeiro, né? Tivemos que organizar a nossa logística para conseguir fazer as entregas de uma maneira segura. Inclusive, tivemos muito diálogo com a Fiocruz, que nos orientou, né, com relação às questões de segurança e de higienização das cestas e das pessoas que estavam envolvidas nessas entregas. O número de pessoas foi bem reduzido, mas não paramos, né? As lideranças comunitárias, os comitês da Ação da Cidadania, né, que são responsáveis pelo cadastro dessas famílias e entrega dessas cestas básicas, esteve o tempo todo trabalhando e atuando na ponta, né, mesmo com essa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Então, é muito importante que a gente continue com essas doações, com essa... espalhando o máximo possível a campanha nas redes sociais para que a gente consiga chegar à nossa meta, né, nesse Natal, que é de alimentar 600 mil famílias, levar alimento para 600 mil famílias em todo o Brasil. E a gente precisa muito da contribuição e do apoio, né, de toda a sociedade. A parte logística a gente está se encarregando de fazer para que a gente garanta que essas cestas cheguem com segurança a todos os cantinhos desse nosso Brasil. E aí a nossa produção vai colocar aí o endereço do site algumas vezes ao longo do programa para quem ainda não conseguiu pegar o endereço. Márcio, uma coisa importante, assim, tanto da fala do Fábio quanto também um pouco no que a Ana está trazendo, é essa questão
do que a pandemia traz à tona, né? E a transmissão pela proximidade, quando a gente fala, principalmente do que eu trouxe com o Fábio, da saúde mental, quanto mais próximo se está, maior a possibilidade de transmissão do vírus. Aí eu te pergunto o seguinte, qual é o jeito ideal de passar esse Natal? Como é que a gente vai dizer para um brasileiro que é um povo extremamente afetivo e próximo e gosta de uma proximidade corporal, física mesmo, né? Como é que vai se celebrar o Natal de uma forma segura, sem perder essa característica que nos é tão própria, né? Olha, o Fábio traz um ponto bastante importante, que são as questões de saúde mental que a pandemia nos trouxe. E isso é um ponto extremamente importante. A população mundial, especialmente a população brasileira, a população carioca, está sentindo falta disso. Os danos desse distanciamento, dessa impossibilidade de visitar um familiar, de dar um abraço num familiar, num amigo, esses danos são imensuráveis. E a gente acredita que com o estabelecimento de algumas medidas, é claro que nós precisamos ter cuidado, a pandemia não acabou, mas a gente pode estabelecer camadas de proteção para poder promover pequenos encontros no período do Natal. Como, por exemplo, primeiramente, critério 1, a vacina. Então, priorizar encontros com pessoas vacinadas, com esquema completo. Aqueles que têm mais de 60 anos, todos já deveriam estar com a dose de reforço. Profissionais de saúde também com a dose de reforço. E todos aqueles que já concluíram seu esquema primário, ou seja, as 2 doses ou a dose única, há 5 meses atrás, também já podem tomar a dose de reforço aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, evitar grandes aglomerações. Então, se vai se encontrar, se vai celebrar o Natal, priorize pequenos encontros com aquele núcleo familiar mais próximo, que você conhece os hábitos, que não se expõe muito, e sempre também escolher um espaço adequado. Evitar pequenos locais fechados. Se vai fazer num apartamento, numa casa, abre as janelas, garante uma ventilação, que isso vai diminuir o risco de qualquer transmissão do Covid. E um terceiro ponto, que também é uma alternativa a ser pensado, hoje nós temos testes para detecção de Covid, tanto no sistema privado quanto no sistema público. Toda a rede municipal de saúde do município do Rio de Janeiro, e aí nós estamos falando de mais de 180 unidades de atenção primária, tem testes de antígeno para detecção de Covid. Então, se está inseguro, pode procurar uma unidade de saúde e fazer um teste para detecção de Covid antes do Natal. É uma possibilidade, muitos países desenvolvidos estão fazendo isso, estão estimulando isso, e a gente também estimula, porque a gente aumenta o número de testes realizados no município e a gente estabelece mais uma camada de proteção, vamos dizer assim. E somada a todas essas dicas, nós ainda temos a higiene, né? Higiene de mãos, com a lavagem das mãos, uso de álcool gel, e também, se vai aglomerar, se vai encontrar várias pessoas no mesmo ambiente, neste caso, o uso da máscara também é recomendável. Então, a gente listou aí, em alguns minutos, várias medidas protetivas que podem nos trazer aí um Natal seguro, e a gente vai, sim, poder vivenciar esse momento do Natal conforme a gente vivenciou em outros anos, mas de uma forma um pouco diferente, com um pouco mais de proteção. Excelente, Márcio, muito obrigada. No próximo bloco, vamos ver nas ruas do Rio de Janeiro como estão as expectativas para o Natal esse ano. A gente volta já já, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre Natal na reabertura. Comigo para essa conversa, Ana Paula Souza, coordenadora da área de advocacy da Ação da Cidadania. Márcio Garcia, superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. E Fábio Araújo, sociólogo, pesquisador da Cooperação Social da Fiocruz.
Excepcionalmente hoje o programa não é ao vivo e por isso a gente não está trazendo a sua participação para essa conversa. O Natal desse ano vai ser igual ao que passou? A nossa equipe de reportagem foi às ruas do Rio de Janeiro para saber. O colorido do Natal nos enfeites, ruas e vitrines. Uma data marcada por encontros e abraços. Mas o último Natal foi diferente. Como é que foi o Natal ano passado na sua casa? Só eu e meu marido. Só nós, sozinhos, não aglomeramos. Não podia, né? Estava no auge da pandemia, né? Aí a gente ficou bem reservado, né? Sentiu falta da família reunida? Total. Os netos, né? Filhos. Foi horrível, né? Ficamos em casa, sem ninguém. Não recebemos ninguém, nem tampouco visitamos alguém. Ficamos em casa. Natal passado, a gente estava enfrentando essa crise sanitária que estamos até hoje. Passei isolada dos meus familiares, meus avós, meus pais, meus irmãos. Ficou só eu e o meu marido em casa, né? Poupando, inclusive, os meus sogros também, né? Os pais do meu marido, no caso, que também são idosos, né? Com medo aí da proliferação do vírus da Covid-19. E para quem mora longe da família e decidiu não embarcar para casa, foi tempo de segurar a saudade, a distância e o medo. Eu preferi evitar, devido ao surto, né, da pandemia, eu preferi evitar e poupar minha mãe, que mora fora, mora no norte de Minas. Então eu preferi evitar porque ainda não tinha se vacinado, né? Mas o isolamento não foi uma realidade para todos. Para quem teve que seguir trabalhando e já morava junto, ficou difícil. Não, a gente ficou tudo junto. Comemoramos tudo junto. E ninguém ficou doente, nada? Não, meu marido ficou até doente, mas depois ficou melhor. Teve Covid. E como será que as famílias estão se programando para o Natal deste ano? Vou continuar usando máscara, eu uso quando eu vou visitar os meus avós, uso do álcool em gel ainda e vou manter um certo distanciamento, né? Embora todos estejamos vacinados. Esse ano tá todo mundo vacinado, mas eu ainda estou preferindo evitar viajar, prefiro ficar aqui. Tá voltando a se encontrar, né? Aí em casa, nós que a gente acompanha, né? Todo o movimento deles, né? A gente sabe estão todos tomando muito cuidado. Então, em casa, a gente, na hora do almoço, vai tirar a máscara, conversar. Nós somos só nós, nosso núcleo familiar, né? Esse ano, a gente vai reunir. Vamos fazer o almoço no Natal, né? Se Deus quiser. A Rita conta que do ano passado para cá, a ceia também mudou. Ela está sem trabalho e no supermercado, tudo só ficou mais caro. Porque só meu filho está trabalhando, estou desempregada. Aí vai ser um pouquinho mais pobrezinho, né? É uma ceia mais de acordo com o que a gente pode ter, mas vai ser bom. O ano vai se encerrando com um Natal de lembranças e saudades para as milhares de famílias que perderam seus entes queridos. Um Natal que, mesmo diante das dificuldades, vem com a esperança de quem sobreviveu à Covid. Eu tive Covid. Fiquei um mês internada, quase fui, mas estou aí, inteirona. Estou com a sequela um pouquinho, né? Que a sequela sequela pós-Covid, estou com ela. Aí eu sinto dor de cabeça, muita dor nas pernas, dor nos ossos, que é depois pós-Covid mesmo. Hoje eu vou tomar minha terceira dose. E que vem a quarta, que vem a quinta, estou tomando. E Covid na minha vida nunca mais. Importante essa fala da Rita, né? Porque ela traz justamente a questão de que não é só a questão da morte, né? Existem as sequelas que são absolutamente incômodas também e às vezes graves. Outra questão importante, né, Fábio, para a gente trazer, o falso dilema aí entre economia e saúde. A gente tem muitos desempregados nesse momento por conta da pandemia, sim, isso aconteceu. E a gente pensar nesse momento de Natal na questão do trabalho e renda versus a prevenção. Como é que a gente pode refletir isso nesse momento, já em segundo ano com pandemia, né? Esse Natal não tem como ser igual, né? Nem igual ao ano passado e nem igual aos anos anteriores, né? Tem essa questão toda, né, de avanço da vacinação, que é uma coisa. Agora tem uma outra coisa, né, que tem a ver com um outro aspecto que tem a ver com isso, que é o fato de que, primeiro,
a pandemia ela nunca foi vivenciada da mesma maneira para todo mundo, né? Então, as possibilidades, né, de adotar as medidas de isolamento, por exemplo, Exato. De adotar medidas de higiene, isso não fez parte da realidade de uma boa parte da população, né? E isso agravado com a questão do emprego, do desemprego, na verdade, né, do trabalho, que fez com que muitas pessoas tivessem que continuar se locomovendo, trabalhando para que uma outra parcela pudesse fazer o home office, pudesse se isolar, né? Então, isso mostra uma dimensão da desigualdade muito grande, né? Uma desigualdade, um problema que foi, em parte, né, foi visibilizada com a pandemia e, durante um momento, teve uma tentativa de resposta, né, a ela, através, por exemplo, do auxílio emergencial, né? E o que a gente vê nesse momento é exatamente as consequências sociais e econômicas da pandemia, elas continuam, né? E quem está sofrendo mais essa dimensão é a parte mais empobrecida, né? É importante a gente falar que os dados da pobreza aumentaram no Brasil, né? Então, a necessidade de ter políticas, né, sociais para responder esse momento de crise, né, econômica, né, é muito importante também, né? Não adianta só a gente pensar em medidas sanitárias, mas a gente precisa ter políticas sociais para lidar com esse momento de crise econômica também, né? Por favor, Márcio, pode falar. Eu queria só trazer um outro aspecto. A gente vem falando de vários olhares, né? E o Fábio mesmo já trouxe a questão da saúde mental. Eu vou trazer um outro aspecto de saúde que a gente não falou ainda hoje, mas, assim, a pandemia, ela também, todo o sistema de saúde, durante todo esse tempo, ele ficou voltado praticamente para o atendimento da Covid. Então, nós temos aí um conjunto de doenças crônicas, de acompanhamentos de criança, de gestante, que foi muito prejudicado nesse momento. Então, esse também é um outro aspecto dessa retomada, que é bastante relevante hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro. A gente vem discutindo isso, nós já temos aí alguns números do impacto da pandemia piorando a situação, por exemplo, da mortalidade materna, da mortalidade infantil, as coberturas vacinais de outros imunizantes, o acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, como tuberculose, HIV, hanseníase, hipertensão, enfim. A gente hoje não consegue nem mensurar esse outro impacto da pandemia, mas é preciso também discutir, a gente já vem trabalhando para isso, é preciso voltar, o sistema de saúde voltar a ter a atenção para outras doenças e agravos. É claro que isso não é nada fácil, porque a pandemia ainda está em curso, mesmo estando, mais uma vez, numa situação bem melhor do que nós já vivemos no passado. Então, eu trago aí essas outras preocupações, e é assim que a gente está trabalhando aqui no município do Rio de Janeiro, a retomada, especialmente da atenção primária em saúde, para olhar para esses outros problemas, a retomada de cirurgias eletivas, de leitos para outras doenças, tudo isso faz parte do conjunto de desafios que a gente tem no sistema de saúde, especialmente no sistema de saúde pública. Importante colocação. Ana Paula. Então, dentro dessa questão da saúde, né, que o Márcio vem colocando, essas doenças, né, crônicas, a gente vê que, como a Rede Pensão colocou os dados muito bem, uma pesquisa muito bem feita, mostrando mais da metade da população com algum grau de insegurança alimentar, né? Então, imagina como está a saúde dessas pessoas que não se alimentam de uma maneira devida para que a sua saúde se mantenha em bom estado, né? Então, faltam aí nutrientes, né? Falta proteínas, falta vitaminas, sais minerais, né? Uma série de elementos aí que contribuem para uma vida saudável. Então, ao mesmo tempo, a gente tem no país, por exemplo, a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, no dia 1º de janeiro de 2019. E aí uma série de políticas começam a se sobressair, né, sobre as políticas que tiraram o país do mapa da fome, como a valorização do agronegócio exportador,
que não produz alimento para a população brasileira, a desvalorização do pequeno agricultor, que é justamente a agricultura familiar que alimenta o país com a sua diversidade de alimentos que são plantados e que são produzidos, né, internamente, que não são para exportação. Então, a gente tem aí o congelamento dos gastos públicos por 20 anos, que prejudicou muito esses investimentos na área da soberania alimentar, né, e diminuiu bastante a força, né, desestruturou a força desse sistema nacional de segurança alimentar e nutricional. Em resposta a essa extinção desse conselho tão importante para o nosso país, surgiu a Conferência Popular de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Então, a gente vê aí um fortalecimento da sociedade civil se unindo, se organizando conferências autônomas, encontros regionais, promovendo o fortalecimento dos conselhos de segurança alimentar e nutricional municipais e estaduais, para que eles se fortaleçam, né, e não sejam também desmontados e destruídos, e uma grande união, né, da sociedade civil, principalmente onde existem esses bolsões de pobreza, pelas campanhas de solidariedade, né, um fortalecimento, aí, um grande crescimento de diversas organizações em direção a campanhas de arrecadação e distribuição de alimentos. Fábio, perdão, Ana, ia até trazer para o Fábio também desenvolver ainda na linha do que você está trazendo. Fábio, a gente sabe, como dizia Betinho, quem tem fome tem pressa, e é muito importante a solidariedade para que a gente possa romper com a fome de quem está precisando naquele momento. Mas também é muito importante valorizar as políticas públicas, o papel do Estado e entrar, inclusive, com essas questões que a Ana trouxe para a gente, né, dos conselhos e também da soberania alimentar, pensar um pouco mais no micro, não somente nos interesses das grandes empresas, porque o dinheiro continua circulando na mão dos grandes, a gente sabe que a concentração de riqueza está ainda maior. Pergunto a você, assim, como é que a gente pode fazer a sociedade como um todo compreender que investir em políticas de distribuição de renda e igualdade é investir, não gastar, né? E focar realmente nas políticas públicas. Eu acho que esse é um ponto super importante, né, que a Ana Paula trouxe, que dá um pouco a dimensão, um pouco da dramaticidade, né, da realidade brasileira nesse sentido, né? No momento onde a população mais precisou e tem precisado, né, de serviços públicos, porque são os serviços públicos que vão dar conta, né, de oferecer os serviços ao conjunto da sociedade, esses serviços eles têm sido destruídos, inclusive esses espaços de formulação, de participação, né? Então, além do o fato de nós no Brasil não termos conseguido, por exemplo, rever a emenda constitucional do teto dos gastos, né? Isso é uma coisa absolutamente absurda e inadmissível, né? O que a gente tem visto no final desse ano agora são as taxas dos bancos, de lucro dos bancos aumentando, né? As taxas batendo recordes, né? Enquanto os processos de privatização, de destruição dos serviços, que são os serviços que vão atender a massa da população, estão sendo destruídos, né? Então, tem uma tarefa nesse momento também que é de recuperar o espaço político, né? Eu acho que é isso que a gente precisa fazer e para isso não tem fórmula, né? A gente vai ter que se reinventar nesse contexto agora de pandemia para criar respostas e reinventar esse país, né? Com certeza. E, Márcio, o SUS é o grande projeto democrático brasileiro, né? A gente agora, para quem não tinha essa aproximação e esse olhar, percebeu, ficou muito claro a importância do SUS. Eu queria resgatar aí da matéria uma fala da Rita, ali no final, ela fala que venham muitas doses de vacina, Covid nunca mais, né? Qual é a nossa perspectiva com relação à aplicação de vacina nesse momento? A princípio, 3 em 3 meses, 5 em 5 meses, como é que você vislumbra aí o futuro com relação à utilização continuada das vacinas contra a Covid? Com certeza, né? Eu não poderia deixar de ratificar o que você falou. O Sistema Único de Saúde ele é um patrimônio brasileiro, né? Ele é um dos sistemas de saúde mais robustos, gratuito, que a gente tem no mundo.
Infelizmente, esse sistema ele vem sendo ameaçado constantemente e até há uma necessidade de uma maior valorização e um conhecimento mesmo, né, da população, para você conhecer cada vez mais o Sistema Único de Saúde para poder apoiar. Em relação à vacina, mesmo a gente começando tardiamente, né, todos sabemos aí as dificuldades encontradas no Brasil para começar essa campanha de vacinação, a gente poderia ter começado bem antes, mas mesmo começando tardiamente, os resultados estão aí. O país avançou graças às secretarias municipais de saúde, graças às secretarias estaduais de saúde, graças a cada trabalhador do Sistema Único de Saúde brasileiro e a adesão da população à campanha de vacinação. O que está posto nesse momento? Nós temos ainda um dever de casa de buscar aquelas pessoas, são bem poucas aquelas que não tomaram nenhuma dose, temos um número importante ainda de pessoas que tomaram a primeira dose, mas não voltaram para concluir o seu esquema primário, e temos aí o desafio de avançar na dose de reforço. O que está posto no momento, já com evidências científicas importantes, é a necessidade da dose de reforço para todos os idosos e para todos aqueles que têm algum grau de imunossupressão, que eles acabam perdendo mais rapidamente a proteção dada pela vacina. Então, esses são os mais prioritários. E também já está comprovado que em torno aí de 5 meses, pelo menos esse é o que a gente tem mais evidência hoje, após 5 meses da conclusão do esquema primário de vacinação, essa proteção começa a diminuir. Então, é indicado que todos aqueles que já tomaram a segunda dose há 5 meses atrás façam a dose de reforço. Então, nós estamos nesse momento. Nós temos mais de 80% dos idosos já com a dose de reforço, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E quando a gente olha para os maiores de 18 anos, nós temos mais de 20%. Então, a princípio, é isso. Avançar na conclusão do esquema primário, avançar na dose de reforço e aguardar o que a ciência vai nos dizer em relação a ter ou não uma vacinação de Covid de forma anual, assim como a gente tem com a influenza, e também acompanhar a questão dessa nova variante. Realmente, há um escape vacinal? Qual é o tamanho desse escape vacinal? A gente sabe que, por enquanto, a vacina continua protegendo, mesmo que ela perca um pouquinho essa proteção, a vacina protege, inclusive, contra essa nova variante e contra as variantes que a gente já conhece. Acho que o Fábio quer fazer um comentário aqui. Por favor, Fábio, fica à vontade. Eu queria só complementar, né, esse ponto em relação à vacina, que é muito fundamental também, né? Nós vimos ao longo desse período a necessidade de nós avançarmos em relação à quebra de patente das vacinas, né? Esse foi um momento terrível, né, em nível internacional, né, onde a indústria farmacêutica, né, assim como o agronegócio, né, fica regulando a política alimentar praticamente, as indústrias farmacêuticas colocaram as suas regras, né, e os seus interesses acima, inclusive, dos estados nacionais, né, e isso produz, inclusive, distorções, né, na geopolítica e na vacinação em nível mundial, a ponto de nós termos países e continentes como a África que o nível, né, de cobertura vacinal é baixíssimo, né, e uma das coisas que tem ficado claro, né, com a pandemia é que o cuidado ele tem que ser coletivo, né, que ninguém se salva sozinho nessa pandemia, né? Então, a necessidade de ter esse olhar, né, solidário também, né, principalmente em relação à vacina, é muito importante também, né? Por favor, Márcio. Eu queria fazer só um breve comentário em relação a isso. Além dessa discussão de quebra de patentes, a questão da própria solidariedade mundial em prol de aumentar a cobertura vacinal em todo o mundo, né? E aí, especialmente em relação aos países africanos, que hoje talvez não, com certeza, são aqueles países que têm as menores coberturas vacinais. Solidariedade não é só no Natal, e a ciência já mostra que enquanto a gente tiver países com coberturas vacinais tão baixas,
isso é o alimento que o vírus tem para continuar evoluindo, continuar se modificando e novas variantes vão surgir. Então, eu acho que é uma boa lembrança isso. Precisamos, sim, avançar na cobertura vacinal, mas precisamos avançar, pensar nessa saúde global, né? Avançar em todos os países do mundo. Muito interessante a gente ver essa discussão, né, que a gente acaba trazendo uma série de fatores que a pandemia traz à tona de forma muito clara, mas que sempre estiveram ali adormecidas, né, Ana? Você trouxe a questão da soberania alimentar e eu queria trazer de volta isso, porque não é só no Natal que a gente tem que ter mesa farta, né? Assim como não é só no Natal que precisa ter solidariedade. E aí a importância realmente da alimentação, primeiro para prevenir adoecimento da população com novas pandemias que estão por vir e com o próprio coronavírus. Uma população desnutrida não tem defesa no seu sistema imune, né? E também para fortalecer a economia interna. A gente, no caso, tem todos os elementos numa questão só, da soberania alimentar. Eu queria te convidar a fazer mais um comentário sobre isso. Então, isso é um tema nosso de grande prioridade, essa questão do alimento saudável, tanto da produção quanto o acesso a esse alimento. Então, nós construímos em 2020, nós fizemos a Agenda Betinho, com 40 propostas de ações e políticas públicas nessa temática, né, da fome, do combate à fome e da garantia da soberania, da segurança alimentar e nutricional em nível municipal. Estamos construindo agora uma nova agenda para atuação em nível estadual e federal, e o objetivo dessas agendas é a apresentação dessa agenda para a sociedade civil, para que a sociedade civil se aproprie dessas soluções da fome, né, que a sociedade civil tenha acesso a essas informações de que existem políticas públicas, de que elas são possíveis de serem colocadas em práticas, e apresentamos também para o poder público, né, para que a gente possa praticar a nossa exigibilidade desse direito humano que é garantido pela Constituição. Deixa eu mostrar para vocês aqui a agenda. A gente consegue ver no site de vocês também isso? Sim, está no site. Ótimo. Tem disponível o PDF, né? Pode baixar. Ótimo. Estamos fazendo formação, capacitação, né? Fizemos agora, estamos na 4ª turma de formação em segurança alimentar e nutricional para lideranças comunitárias, para que a gente possa desenvolver aí mobilização, né, participação social, né, em prol da garantia desse direito, para que essas pessoas que justamente estão nas campanhas de arrecadação de alimentos e distribuição de cestas básicas possam estar levando esse debate para que essas famílias, né, que hoje necessitam receber, né, esses auxílios, né, essas doações, possam também participar desse debate. Apesar de o que o Betinho falava, que a fome é a pior das violências, porque quando você chega ao estado de fome é porque você já perdeu todos os seus direitos, né, todos os seus outros direitos já foram perdidos. Apesar disso, a gente está conseguindo, né, abrir esse diálogo nos territórios vulneráveis, desenvolvendo rodas de conversa, tudo também com bastante segurança, mas a gente está conseguindo, né, levar, né, essa informação para a população. E como o Betinho também dizia, né, a alma da fome é política. Então, a gente atua já pensando também, né, em quem serão os nossos representantes. Em 2022, é um ano de eleição, a gente precisa, então, difundir o máximo possível, né, essas propostas para que as pessoas possam escolher, né, possam optar por colocar, né, e eleger pessoas que se comprometam com essas políticas públicas, né, de combate à fome e soberania e segurança alimentar. A gente está desenvolvendo esse plano de atuação para 2022. Vamos acompanhar. Além do fortalecimento das campanhas de arrecadação de solidariedade. Vamos acompanhar. Fábio? Eu só fazer um complemento rápido, né, em relação a isso que a Ana Paula está trazendo, que é também trazer um outro tema relacionado a isso, que geralmente é invisibilizado, que é a questão da população carcerária, né?
Em relação à população carcerária, no início da pandemia, né, havia uma preocupação muito grande em relação a como ia ser feito o controle epidemiológico, né, a circulação do vírus nos presídios, e havia uma preocupação, né, decorrente do quadro estrutural, né, de precariedade, né, do sistema penitenciário, em relação à possibilidade da letalidade do vírus, da potencialidade do vírus. E uma das coisas que tem aparecido, né, nos monitoramentos que têm sido feitos, por exemplo, pelo Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, é que tem sido registrados como causa-morte de várias mortes, a caquexia, né, que é exatamente mortes por falta de alimentação, né? Então, como que a questão da fome também, ela é uma dimensão estrutural da tortura, praticamente, deixar uma pessoa custodiada, né, sob a custódia do Estado, morrer de fome, por falta de alimento ou por falta de água, né, isso é uma coisa, realmente, uma tragédia humana, né? Quem tem fome se submete a quase tudo, né, Márcio? A gente precisa finalizar o programa, mas eu queria terminar com um último serviço seu, Márcio, trazendo aí algumas dicas para quem vai encontrar a família numa ceia fechada. O que é básico, usar ou não usar máscara, como é que se faz para poder confraternizar com segurança? Vamos lá. Primeiramente, eu convido todos que forem se reunir no Natal a exibir o seu passaporte vacinal. Eu acho que vai ser além do amigo secreto, se forem fazer um amigo secreto ou fazer doações de alimento, de brinquedos, enfim, mostrar o passaporte vacinal. Então, eu acho que nesse Natal, o símbolo de amor, de solidariedade, vai ser mostrar que está vacinado, porque essas pessoas vacinadas, elas vão se proteger e vão proteger os demais. Então, é a primeira dica, vacina. A vacina é a melhor medida protetiva que nós temos nesse momento. Além da vacina, recomendo sim reunir aqueles familiares mais queridos, aquelas pessoas mais próximas, porque a gente precisa disso nesse momento. Só que a gente vai fazer isso com cuidado. Então, evitar grandes aglomerações, priorizar fazer essa reunião no quintal de casa, na parte de baixo do apartamento, onde tenha uma circulação maior de ar. Caso não seja possível manter o ambiente arejado com circulação de ar, o uso de máscara é recomendado sim. A gente ainda recomenda o uso de máscara, principalmente nessas situações, ou pelo menos para aquelas pessoas de maior idade, que têm algum nível de imunossupressão, devem sim usar a máscara e manter as medidas de higiene. Mas, fazendo tudo isso, a gente acredita sim que dá para ter um Natal seguro e dá para dar esse carinho aí para o coração e para a alma. Um momento também de celebração, um momento de reflexão, um momento de respeito a todos aqueles que foram vítimas dessa doença, que adoeceram, e principalmente aquelas vidas perdidas pela Covid. É o momento da gente fazer isso nesse final de ano, especialmente no dia de Natal. Ótimas dicas, ótima reflexão. Muito obrigada, Ana Paula, Fábio e Márcio. Muito obrigada pela participação de vocês. Um ótimo Natal para vocês e para toda a família de vocês. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Eu e toda a equipe do Canal Saúde desejamos um lindo Natal para você e toda a sua família. Se quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde, lá você encontra um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você. Então eu te espero no nosso próximo programa. Até lá!